Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou estar ensinando aqui vocês como vocês podem estar configurando a plataforma do Profit, né, da Anelogica. A versão do Profit que eu estou utilizando hoje é o Profit Pro, mas ele vai ter basicamente as mesmas configurações aí para as demais versões ali do Profit, né? Então, para isso, o que a gente vai fazer? Vamos abrir nossa plataforma, certo? Estamos aqui com o mercado aberto, mas você pode estar fazendo com o mercado fechado também, não tem nenhum problema. Bacana se você fizer com o mercado aberto é que você vai conseguir acompanhar algumas alterações, né, algumas mudanças aí também, tá bom? Mas para iniciarmos, vamos fazer o seguinte, a gente pode começar vindo aqui em cima na parte no menu superior, certo, que a gente tem aqui, e clicar nessa engrenagem que é a parte de configurações. Basicamente aqui nós vamos conseguir configurar quase que tudo sobre a nossa plataforma, né? Então aqui a gente tem umas configurações gerais e como funciona. Na parte esquerda nós temos algumas colunas, né, com alguns submenus para fazermos essas configurações. E o primeiro que aparece para nós é o geral, que é onde a gente vai aqui estar configurando a parte de preferências, né? Onde a gente pode estar habilitando a notificação de vencimentos de contratos. Então aqui é mais voltado para aqueles que trabalham ou operam, né, com o swing trade, né? Aqui também temos algumas funções como habilitar DirectX, é recomendado deixar habilitado, isso melhora o desempenho, né? Habilitar efeitos de transição e transparência, isso pode consumir um pouquinho do seu processamento, mas se quiser tirar, pode retirar. Isso não afeta em nada as suas operações, tá bom? Em ajustes, dados para dividendos, juros e bonificações, você pode deixar habilitado. Normalmente isso aqui não faz muita diferença, né? Dados para slips e grupamentos também não vai fazer muita diferença para você aí, então você pode deixar habilitado, não vai te causar nenhuma dor de cabeça. E idioma, você pode estar selecionando o seu idioma de preferência. Alguns gostam de operar em dólar, então pode se sentir à vontade colocando em inglês, né? Mas no geral podemos colocar em português mesmo aqui, tá bom? Então nós temos a opção em espanhol, inglês e português. No meu eu vou deixar português. Temos a parte de janela de dicas, então algumas vezes a Nelogica, né, ela envia para a gente algumas notificações aqui na parte inferior referente a algumas dicas do mercado, alguma notícia, né? Qualquer coisa assim semelhante. Voltando para o menu esquerdo, nós temos o Connect Chat. Aqui é basicamente o chat que nós temos na plataforma para a gente estar conversando com outros traders, tá tendo suporte de outras pessoas, compartilhando conhecimento, né? E assim por diante. Podemos deixar habilitado caso a gente queira receber notificações sobre essas mensagens. Caso não queira, pode desabilitar, né? Ativar notificações de chat. No meu caso está habilitado, mas às vezes eu também desabilito, às vezes estou operando, às vezes não gosto de receber notificação, prefiro me manter focado. Logo abaixo nós temos aqui a parte de papel de parede, né? Então aqui é um submenu, esse papel de parede ele não é referente ao gráfico, tá? Ele é referente realmente ao chat que ele é aberto aqui ao lado. E a parte de armazenamento, que é a quantidade de armazenamento que aquele chat está consumindo. Às vezes você pode receber alguns arquivos, ele faz esse download automático, mensagens e assim por diante. Como não sou alguém de ficar conversando muito no chat, né? Eu prefiro não baixar, não ficar conversando. Logo abaixo temos a parte de notificações. Essa parte de notificações ela é muito interessante, porque nós temos algumas preferências. Então a gente tem no monitor de exibição principal do Profit, do Windows na barra de tarefas e notificações de mensagem de central de notícias. Tá? Então isso aqui a gente pode deixar habilitado para a gente receber notificações da Nelogica com referência à atualização e assim por diante. Tá? Monitor de exibição podemos habilitar tanto para principal do Windows, tanto para principal do Profit, né? Então qual é a diferença? O principal do Profit ele vai apresentar uma notificação personalizada do Profit. Se a gente selecionar o principal do Windows, ele vai aparecer um pop-up aqui também, mas com um layout, né, um designer ali do próprio Windows, né? Eu gosto do Profit, então deixo habilitado o Profit. Isso
dificulta nada na nossa operação. Temos a parte de notícias também, então aqui a gente pode deixar habilitado, caso a gente queira receber notificações sobre uma notícia. Então, se você comprou uma ação da Petrobras, da Gafisa, da Gol, então ele te envia algumas notícias quando sai, ele fala isso aqui para você. E também temos notificações sobre rompimentos de preço, que a gente consegue colocar alguns alertas. Então, se romper um preço de 20, 30, 35 reais, por exemplo, a Petrobras, a gente consegue receber uma notificação e notificações sobre negociações também. E quando a gente faz uma negociação aqui, a gente faz uma compra ou venda, ele também notifica a gente, né? Parte de estratégias também a gente pode optar e o chat. No meu caso está habilitado aqui o chat. Eu não participo de muitos chats, então para mim isso não me atrapalha porque não fico recebendo muitas notificações. Logo abaixo a gente tem a parte de sons. Então aqui em sons a gente pode alterar aqui, né, o tipo de toque, o tipo de single que é tocado, né? Então a gente tem aqui alarme de cotações, de notícias, de negociação, uma nova mensagem. E caso a gente queira escutar para ouvir qual seria, é só a gente dar um play e a gente consegue escutar. Alarmes de execução de ordem também nós temos, eu deixo ativado, às vezes eu desativo, né? No dia que você estiver operando não quiser som, barulho algum, só você vir, desmarcar e dar um ok. No meu caso eu sempre acabo deixando automático mesmo, tá? A gente tem outros toques aqui, então pode ficar a critério de cada um. A gente tem um toque específico padrão, né? A gente tem um pro gain e um pro loss, então podemos personalizar. Pode ver que está um padrão, né? Então, tanto para o gain quanto para o loss vai ser o mesmo toque, mas a gente poderia diferenciar e fazer essa alteração, tá? Inclusive, narração de alarmes normalmente não é muito utilizado, tá? Mas, caso queira utilizar também, pode deixar aqui da mesma forma. No menu à esquerda ainda temos a parte de aparência, então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a aparência do gráfico, né? Dali do Profit em si, você vai ver que vai trabalhar um pouquinho com o tema. Então a gente tem alguns esquemas de cores, de layout, né? Aqui na parte de esquema nós temos algumas pré-definições. Então a gente tem um clássico, nós temos o default, que é o mais azul com preto e branco, um escuro, um light, que no caso seria o mais claro, né? Aquele que é mais branco. E também temos o New Dark, que é o que eu gosto de utilizar. Ele é um cinza, né? Trabalha ali com os candles em verde e vermelho. Eu gosto e prefiro assim, tá? Podemos trabalhar, alterar as cores de cada coisa, escala de preço, escala de tempo. Normalmente essa configuração padrão já me agrada muito. Mas caso você queira, basta selecionar o que você deseja mudar, vir em cor, você pode alterar a fonte, tamanho e até mesmo a cor, tá? Abaixo nós temos janelas internas, então a gente tem barra de título, a gente pode deixar habilitado ou não. No meu caso eu procuro desabilitar para dar maior proporção e maior prioridade ao gráfico mesmo, né? Texto na barra de título, escalas transparentes, no meu caso você pode observar que as minhas escalas de preço são transparentes, então eu gosto disso porque me agrada muito um cenário mais clean, um cenário mais limpo, né? Em escalas a gente tem algumas coisas habilitadas e outras desabilitadas. Então a gente tem sempre mostrar casas decimais. Então eu desabilitei essa questão porque, por exemplo, aqui nós estamos no índice. Então, digamos o preço aqui de 119.000, né, e 80. No caso, essas casas decimais iria colocar uma vírgula e mais dois zeros na frente. Não há necessidade disso aqui para o índice ou para outras ações também que a gente está utilizando, tá bom? Então isso aqui não há necessidade, então eu prefiro não trabalhar e trabalhar com menos números aqui. Escala logarítmica, grid vertical e horizontal gosto de utilizar também, muitas vezes traz uma melhor organização, tá? Para os vídeos, então para a operação, gosto de um cenário mais limpo. Ao lado aqui nós também temos a parte de tema, certo? Então aqui no tema nós podemos selecionar se a gente quer um tema mais claro, se a gente quer um tema mais escuro. Eu gosto do mais escuro para inclusive não cansar muito as minhas vistas. Mas aqui você pode selecionar aquilo que melhor agrada a você,
tá? Logo em seguida, aí abaixo, nós temos a parte de gráfico. Em gráfico, nós temos diversas configurações. Então, temos aqui, pressionar o Ctrl e alterar entre cruz e seta. Redimensionar a escala de preço, né? Podemos alterar isso para outra função, como mover gráfico. Pressionar o Ctrl, alterar entre cruz, eu prefiro essa opção. Eu posso apertar o Ctrl e aí ele altera entre o Mauser e entre aquela cruz, né? Então eu posso trabalhar aqui de forma mais simples, mais fácil aqui, mais rápida, né? Outras opções nós temos requisitar históricos ao atingir o início do gráfico, lembrar layout das abas, diferenciar cor de estudos com alarmes ativados. Normalmente não deixo isso aqui aberto, tá? Para não consumir muito processador, para que ele fique mais rápido mesmo. Também temos a parte de zoom, isso é muito importante. Então a gente pode selecionar priorizar o zoom por abas, então, ou datas, ou número de candles. Gosto de selecionar por abas, gosto que ele priorize por abas para mim. Tá? A gente também tem a parte de eventos e notícias, que é o que a gente já mexeu lá atrás, mas ele dá as mesmas opções aqui, né? Seria mostrar notícias no gráfico, que seria algumas dessas bolinhas, tá vendo? São notícias que saem sobre o mercado, sobre a ação ou sobre o ativo. E o resumo do dia também, no final do dia ele sai uma bolinha aqui falando sobre o resumo do dia, daquele dia, sobre aquela ação. Também temos a parte de visibilidade, então aqui nós temos a parte de exibir destaques nos gráficos, efeito luminoso, exibir o valor do ativo na escala de preço, exibir o valor dos indicadores na escala de preço. Gosto de deixar isso aqui também ativo, né? Essa parte eu deixo padrão, não costumo alterar, tá? E sugiro também que não altere muito, tá bom? Podemos na parte de chart trading também. Essa parte aqui é uma parte também que eu costumo não alterar, que faz parte aqui do book, tá bom? Então essa parte aqui eu também aconselho vocês a não estar mexendo, não alterando muita coisa, porque pode atrapalhar você lá na frente, né? Durante as operações. Mas algo interessante aqui é o envio de ordens, que seria o que no caso? Habilitar o envio de ordens pelo gráfico. Então a gente pode apertar o Shift para ordens de compra e Alt para ordens de venda. Então você pode lançar uma ordem de venda ali, né, numa compra no 118 mil aqui, vamos dizer, né? Você coloca uma compra aqui apenas apertando o Shift, né? Então você vem com o Shift, clica com o botão direito do mouse e ele lança a ordem. Quando o preço bater ali, ele faz a execução da ordem ali para você, ou da venda ou da compra, né? Logo ao lado nós temos a seção de indicadores. Na parte de indicadores, também eu sugiro que não faça as alterações. A não ser, se você estiver começando agora, sugiro que não altere. Se você já tem um certo conhecimento sobre a plataforma, você pode estar alterando sobre os indicadores. Aqui são alguns padrões. Então, o padrão do IRF, o período está como 9. Porém, você pode alterar para 12, 15, 14, 16 e assim por diante. Assim como o volume, as médias, né? As bandas de Bollinger e assim por diante. Então, você pode alterar. Mas sugiro que deixe da forma que está e quando você colocar no seu gráfico, você altere e personalize da melhor forma que você entender, que você gostar, tá bom? Também temos a parte de estudos, né? Então a gente tem as configurações de estudos aqui, onde a gente pode estar alterando essas ferramentas que nós temos ao nosso lado direito aqui, né? A gente pode estar alterando isso. Normalmente eu deixo tudo aqui habilitado, as ferramentas da barra, isso já é o suficiente para mim trabalhar. Eu já não utilizo nem todas que tem aqui, né? Eu utilizo no máximo 3, 4. Muitas vezes só utilizo uma e olhe lá, né? E essa parte de modo de desenho, aqui a gente pode deixar também aberto, traz, né, algumas partes de estudo, isso não afeta muito o nosso desenvolvimento na operação. Ao lado nós também temos o Fibonacci, a opção de Fibonacci nós configurarmos. Então nós podemos aqui configurar alguns níveis, né, de Fibonacci. Então caso você queira colocar mais níveis de Fibonacci, ele vai estar te ajudando. Aqui nós temos duas configurações, preço de Fibonacci e projeção.
Para quem já conhece um pouquinho o mercado, entende que o preço de Fibonacci vai entender sobre a retração ali, né? Justamente até onde vai o preço, fazer essa correção, né? Provavelmente ali. E a projeção ali ela vai trazer, ela vai levar até onde provavelmente o preço ele vai estar subindo, né? Até ou descendo, dependendo de que lado você vai estar no mercado, no momento de compra ou venda. Né? Então aqui você tem uma projeção sobre até onde provavelmente o preço possa chegar. Tá? Acima a gente tem sempre usar o Fibonacci aritmético. Sugiro deixar, caso você não goste, você pode desabilitar, caso você prefira trabalhar com outro, tá? E mostrar níveis de Fibonacci. Então isso aqui é bacana porque quando a gente mostra os níveis de Fibonacci, ele aparece no nosso gráfico com a porcentagem, tá? No nosso gráfico. E isso é muito bom, isso é bacana, é muito bom, facilita muito a nossa vida, tá? Logo abaixo temos a parte de negociação. Então, ofertas e negócios. Nós temos a parte de ofertas e negócios. Nós temos colorir negócios, times in trade, pré-visualizar ordens. Sugiro que isso aqui também você não altere, tá? Você deixe da mesma forma. A não ser que você utilize outro tipo de moeda, você vem aqui e altere, tá? Depois eu posso ensinar vocês como alterar. Mas como estamos falando de trabalhar realmente com real, né, não há necessidade de a gente trabalhar em dólar, euro ou outra moeda, tá? Questão de segurança, isso pode ser interessante para você ou não, tá? Então a gente tem aqui a opção de ocultar o nome no título da conta, ocultar o número da conta e ocultar o resultado diário. Alguns gostam de ocultar o resultado diário, tá? Pode ser bom, pode ser ruim para alguns, então é uma configuração interessante que cada um pode estar trabalhando. E bloquear o envio de acidental de ordens, isso é muito bom, porque às vezes se você tiver no celular, se o celular pedir alguma, se ele entender que ali foi executado, está tentando se executar uma ordem estranha ou acidental, às vezes você opera sempre com 1 a 5 contratos e do nada o seu sistema coloca lá 20 contratos. Opa, o sistema te dá uma confirmação antes, né? Ele pergunta para você antes. A parte de ocultar nome do título da conta e número da conta, ele vai ocultar aqui o número e o seu nome da conta. Então, se você não grava vídeos, né? Se você não trabalha exposto, você pode deixar desabilitado mesmo. Ou se isso te incomoda, você pode também habilitar. Não tem nenhum problema, tá? Que a gente tem alguns resultados, sugiro não mexer. Quando nós alteramos isso, automaticamente ele mexe aqui no nosso resultado e isso dá uma bagunçadinha. Então sugiro você não mexer aqui. Você que está iniciando, pode deixar aqui. Posição, ativar modo Day Trade. O que significa? Eu sugiro que se você hoje está começando a mexer na plataforma da Profit, você deixe desativado e você trabalhe com Swing Trade. Digamos que você compre uma ação hoje, né? Você comprou ali o Petrobras. Você comprou a Petrobras a 34,37, certo? Automaticamente você ativa esse modo Day Trade. Então, quando você faz uma compra, no modo Day Trade ele encerra todas as operações de forma automática no final do dia, no final ali do período, no final do dia. Então ele vai encerrar e aí você não consegue fazer swing trade, tá? Porque toda vez que abrir uma ordem que você quiser ficar com ela 10, 20, 30 dias, não importa, ele vai fechar sua ordem, porque justamente está configurado para o modo Day Trade, é o modo do dia. Então eu gosto de deixar desabilitado porque tem algumas ações minhas listadas, né? Fundos imobiliários, e se isso estiver ativado, ele vai fechar todas as minhas operações e não é isso que eu desejo, né? Gosto de fazer o day trade, mas também gosto de fazer o swing trade a longo prazo, médio e longo prazo, tá bom? Com relação também temos as boletas, mostrar livro de preços. Sugiro também não mexer aqui. Mexer aqui pode alterar isso aqui, deixar um pouco bagunçado para você, tá? E te atrapalhar durante o seu trade, tá? Nós também temos a parte de confirmações, então aqui seria o que? Todas as vezes que for executar uma ordem, ele vai te confirmar se é isso mesmo que você quer,
tá? Então ele sempre vai falar assim, olha, é isso que eu quero, né? Ele precisa te perguntar, independente se você abrir uma ordem no Superdom, se você for direto na boleta, se você for em diversos ou se você for diretamente no gráfico. Se você não quiser que ele faça isso, que ele confirme essas ordens, que você desabilite tudo. Desabilite e aí você pode fazer. É um pouquinho arriscado? É um pouquinho arriscado, mas se só trabalha você no seu notebook, no seu computador, não tem importância, você pode desabilitar tudo sem problema. Também temos a parte de lista de ordens, né? Então aqui a gente tem a cor das ordens, normalmente a gente deixa as mesmas cores, não altera. Temos aqui configurações padrão, tá? Então aqui seria o que? Por exemplo, hoje nós temos o ativo do índice hoje é o WINV23. Então a gente seleciona o WINV23. Vamos selecionar para utilizar uma quantidade de contratos padrão. Então a quantidade número 1 seria eu opero com 5 contratos. Eu gosto de deixar configurado assim, 5 contratos. Na quantidade 2, 4 contratos. Na 3, 3 contratos. Na 4, 2 contratos. E na 5, 1 contrato. Eu gosto de trabalhar assim. Podemos utilizar também uma quantidade máxima. Isso pode proteger e servir como gerenciador de risco. Então, normalmente eu seleciono apenas 10, né? No máximo, estourando. E uma conta padrão é utilizar a que você mais gosta. Então, seria ali, a conta ali hoje minha da Genial, seria essa, né? E utilizar uma estratégia padrão, às vezes você já pode ter uma estratégia já configurada. Eu tenho a minha que se chama padrão, né? Utilizar stop offset eu não deixo habilitado, mas você pode habilitar também. Para salvar é bem simples. Quando você faz esse tipo de configuração, o que acontece? Quando você fecha a plataforma do Profit e liga, ele já está justamente com essas configurações. Você não precisa configurar nada. Então você não tem que vir aqui e digitar a quantidade, você não tem que vir aqui e digitar qual é o ativo, e você pode configurar isso por ativo. Então o índice você pode configurar, o dólar. Toda vez que você entrar no índice, vai estar com essas configurações. Toda vez que entrar no dólar, vai estar com essas configurações. E para salvar é super simples. Basta dar um OK. E ele vai salvar isso automaticamente para você aqui, ó. Então ele já tem o 5, 4, 3, certo? Para voltar para as configurações, a gente aperta na engrenagem. Vamos voltar, se eu não me engano nós estávamos em configurações, lista de ordens. Não, era configurações padrão. E a gente deixou isso configurado. Para deletar, basta vir na lixeira aqui ao lado, ele já deleta. Também temos a parte de gerenciamento de risco, isso é muito importante. A parte de gerenciador de risco, normalmente a gente não vai trabalhar com um simulador, né? A gente vai trabalhar com a nossa conta real da Genial. Né? No meu caso hoje é Genial, só pode ser XP, BTG, entre outras. Então aqui a gente tem algumas opções sobre o mercado, se ele estiver abaixo do preço médio da posição do ativo. Se a gente selecionar, ele vai bloquear. Então, aqui serve para bloqueio de envio de novas ordens. Então, se qualquer opção que nós ativarmos aqui, ele vai bloquear as nossas operações. Ele não vai permitir que nós venhamos a operar naquele dia ou naquele período até que se altere. Posso fazer um vídeo, né? Falando um pouquinho mais sobre essa questão de como trabalhar o gerenciamento de risco dentro da plataforma do Profit, tá? Ela vale tanto para qualquer versão do Profit, tá? E algo interessante também que nós temos aqui, que nós podemos bloquear a edição do gerenciamento de risco. Às vezes você está numa operação, perdeu, quer fugir do seu gerenciamento de risco. Se você deixar isso aqui habilitado, ele já te dá até um alerta. Ó. Ativando esse bloqueio de edição, você não poderá alterar os parâmetros de envio de ordens. Ou seja, ao fechar suas operações acima dos parâmetros configurados, ou seja, se você perdeu dinheiro, foi bloqueado lá pela conta, né? Você perdeu R$500 e agora você quer editar o gerenciador de risco aqui para R$1.000 para você continuar operando. Se você habilitar isso, ele vai bloquear você e não vai deixar você editar o gerenciamento de risco. Isso vai permitir que você altere quando? Bloquear por 1 hora, o bloqueio será no máximo até o final do dia. Ou bloquear até o final do dia. Sugiro
sempre você deixar bloqueado até o final do dia. Se você já perdeu, tá querendo fugir do seu gerenciamento e veio para editar, significa que você vai perder mais dinheiro. Então sugiro você vir aqui e colocar bloquear até o final do dia. Ou seja, você perdeu R$ 500 hoje. Amanhã é um novo dia, amanhã vai estar desbloqueado para você operar, para você fazer as suas operações tranquilo, com um novo pensamento, um novo mindset, tá bom? E assim por diante. No meu caso aqui vou deixar desabilitado, tá? Vou mostrar em uma outra aula como a gente pode fazer isso. E aqui nós também temos os custos, então podemos selecionar os custos, certo? Por operação, então a gente tem a Bovespa e tem a BMF. Se estivermos falando do índice, estamos falando da BMF, tá? Então aqui nós podemos adicionar os custos, né? Pelo índice, dólar, DI e outros. Podemos selecionar outros, podemos colocar uma ação aqui, custo por ordem, contrato, ISS e assim por diante. Podemos configurar da melhor forma. Como cada corretora trabalha de uma forma, você pode colocar os valores aqui, tá bom? Também temos a parte de ferramentas. Aqui em ferramentas temos as configurações principais, né? Aqui são padrões de como podemos utilizar o Times in Trade, o livro, as opções e também temos o editor de estratégia. Então, o editor de estratégia aqui a gente vai criar. Essa é uma parte muito mais avançada, mais complexa para quem está iniciando agora, que não vale a pena entrarmos agora nesse assunto, tá? Mas posso fazer um vídeo mais para frente explicando sobre esse editor. Sugiro não mexer em nada aqui também, tá? Você editar tudo depois. Temos a parte de janelas, que são as janelas que nós temos aqui, né? Então a gente pode ter várias ações e a gente conseguir configurar. Teclas de atalho, sugiro também você deixar da mesma forma, pode acabar bagunçando alguma coisa, você pode clicar em um botão que às vezes desconfigura ou configura outra coisa, a gente pode selecionar alguns botões do teclado para isso, tá? E também temos a parte de outros, né, que é a parte final mesmo. Questão se você tiver um proxy de internet, quem entende um pouquinho de TI já consegue entender essa questão aí sobre o proxy, né? Ele vai aumentar a sua velocidade, vai diminuir o seu ping, e você vai para suas operações, você vai estar à frente dos outros, é uma informação mais rápida, tá? E também temos a questão da atualização, então você pode verificar as atualizações do Profit uma vez por semana, ou você pode selecionar todos os dias, uma vez por mês. Sugiro que coloque uma vez por dia, porque o Profit atualiza quase todos os dias da semana. E aí você pode selecionar versões estáveis ou versões beta, né? Eu sugiro que você use as estáveis. Deixe de utilizar a beta para você não ter nenhum desconforto. Pode pedir para atualizar agora, no meu caso, que está desatualizado. Temos a parte de sincronização, então você pode ativar a sincronização aí, né? Se você subiu as suas configurações. Pode restaurar também as suas configurações de alarme, atalhos, né? Então você clicando, selecionando tudo aqui, dando um OK, ele vai restaurar tudo para as questões de fábrica, por assim dizer, e todas as configurações que foram feitas aqui, elas vão ser zeradas. Tá bom, pessoal? Vou pedir para que você se inscreva no canal, curte esse vídeo se você gostou, tá bom? E me acompanhe aí nos próximos vídeos. Valeu, tchau, tchau!